Amém? Estamos felizes por estarmos na casa do Senhor, nessa tarde, tempo chuvoso, neblinando, frio. Poderíamos estar em nossas casas, mas nós estamos aqui para adorar aquele que vive, aquele que reina, que é o nosso Deus. Quero agradecer o convite, a confiança, a confiabilidade desta igreja amada. Que Deus venha abençoar os pastores, na pessoa da irmã Ana, em nome do Senhor Jesus, irmão Renato, as levitas da casa do Senhor que estão aqui louvando e adorando o santo nome do Senhor. Também a esposa do irmão Renato, a Cris, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus, que Deus venha nos abençoar. Queridos irmãos, abra comigo a sua Bíblia, em 2 versículos bíblicos, em Salmos de número 84 e o verso 10. E depois abra sua Bíblia lá no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 33 e o versículo 15. Essa mudança de temperatura, não está frio, não está calor, ataca bastante a garganta da gente, só a graça de Deus, né? Que Deus abençoe a vida de cada um. Os irmãos acharam? Digo amém? Diz assim, Salmo de número 84 e verso 10. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus. Vamos para o livro de Êxodo, capítulo 33 e o versículo 15. Uma palavra que mexe com o nosso coração. Faz refletirmos sobre algo muito importante na vida de um cristão. Os irmãos acharam? Amém, diz assim, Êxodo capítulo 33 e o versículo 15. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, amém? Tome o seu assento nessa tarde, glorificando o santo nome do Senhor. É interessante quando nós lemos a Escritura Sagrada. Se eu fosse hoje intitular esta mensagem bíblica que Deus ministrou ao meu coração, eu colocaria a presença de Deus sobre a nossa vida. É interessante que nessa tarde eu estou na presença de vocês, e vocês estão na minha presença. Mas haja vista que nessa troca de presença, que eu estou na presença de vocês, e vocês estão na minha presença, perante a minha presença, há um ser maior que nós estamos na sua presença, que é Deus. Quando eu olho para a Escritura Sagrada, eu vejo aqui dois homens que não eram qualquer homens comuns, não. A própria Bíblia diz. O primeiro homem, Davi, segundo o coração de Deus, homem que tinha intimidade com Deus, homem que falava com Deus, homem que andava com Deus e tinha uma característica peculiar, ele tinha uma particularidade, uma intimidade com Deus. Agora, quando eu olho para a vida de Moisés, um homem que viu as maravilhas de Deus no meio do deserto, há um homem que Deus escolheu a dedo para que ele viesse a tirar toda uma nação debaixo de uma escravidão e colocar no meio do deserto. E ali Deus começar a se manifestar e Deus começar a fazer sinais, prodígios e maravilha. Interessante. Mas uma coisa que chama a minha atenção, que tanto Moisés como Davi, eles tinham algo particular, eles tinham a presença de Deus. Haja vista que Moisés, por conhecer a Deus, por andar com Deus e ter intimidade com Deus, ele poderia dizer, eu vou lá, vou resolver, eu vou lá, eu vou fazer. Mas ele teve a sensibilidade, a humildade de dizer, Deus, se a tua presença não for comigo, não nos faça subir. Sabe por quê? Eu começo a entender que quando eu tenho a presença de Deus, Deus abre porta, Deus fecha a porta. Mas quando eu não tenho a presença de Deus, as coisas dão errado.
errada na minha vida. Eu estou aqui nessa tarde pregando para uma igreja madura. Eu estou pregando para senhoras e senhores nessa tarde que têm experiência com Deus. Eu não vim aqui ensinar como ter e como atrair a presença de Deus, mas eu vim aqui te dizer que independente da situação, independente da luta, independente do gigante, há um Deus que está aqui nessa tarde. A sua presença é verdadeira. Eu tenho certeza e convicção que tu não saiu da sua casa nessa tarde apenas para vir aqui ver o irmão Eliseu, ver o irmão Renato cantar. Não, você veio aqui porque tem algo forte, tem algo diferente, tem algo que muda, tem algo que restaura, que é a presença de Deus. E esta presença, ela está aqui nessa tarde e ela está enchendo o teu coração com a presença dele. É interessante agora, quando eu começo a discorrer a Escritura Sagrada, que todos os homens que Deus chamou e eles atraíram a sua presença. Quando eu olho para a vida de Elias, um homem que Deus chama lá da cidade de Tisbe, um homem porque tinha intimidade com Deus. E Elias agora ele vai chegar até o rei Acabe e vai dizer: olha, eu tenho uma notícia dos céus. O Deus está vendo a tua iniquidade e Deus ele está fechando as comportas dos céus. Olha que intimidade que ele tinha. Só quem tem presença de Deus tem autoridade. E quando eu falo de autoridade, quando eu tenho presença de Deus, eu tenho a graça de Deus. Quando eu tenho a graça de Deus, eu tenho comunhão com Deus. E quando eu tenho comunhão com Deus, eu tenho autoridade no reino espiritual. E quando eu tenho autoridade no reino espiritual, pode o diabo se levantar, pode o inferno se levantar, mas uma coisa eu tenho para te dizer: esse gigante não é nada para Deus, porque Deus pega Davizinho e transforma num gigante para pelejar da altura daquele gigante. Sabe o que tinha na vida de Davi? Era a presença de Deus. Sabe o que nós precisamos ter? É presença de Deus. E quando eu tenho presença de Deus, o diabo bate em retirada, o inferno tem que descer e voltar de ré da onde ele veio, porque a presença de Deus estremece o inferno, estremece o mundo espiritual, mas tem que ter presença. É interessante que quando eu olho para a vida de Moisés, Moisés tinha presença. E ele vai dizer agora: Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não irei. Moisés ele poderia dizer: eu vou, eu faço, eu aconteço, é do meu jeito. Não, ele estava atribuindo que acima dele, que acima da vida dele existia um Deus e que a sua presença era verdadeira. Sabe quem é que te guia no meio do deserto que você está passando? Sabe quem é que te guia? Sabe quem é que te orienta? É Deus. Haja vista que a Escritura Sagrada vai dizer, irmão Alex, que quando o povo de Israel ele estava em meio ao deserto peregrinando, a Escritura Sagrada vai dizer que acontecia dois fenômenos. O primeiro fenômeno, havia agora uma nuvem que cuidava do povo e cobria o povo. E se não bastasse isso ainda, havia ali dentro do arraial do povo de Israel, havia ali uma coluna de fogo. Sabe o que Deus estava dizendo? A minha presença é como fogo consumidor, mas a minha presença também é refrigério para a tua alma. Eu não sei como você chegou nesse tabernáculo, mas eu vim aqui debaixo de uma autoridade divina dizer: o Senhor está dizendo para você nessa tarde que a sua presença é com Ele, que a presença dele é contigo. Não importa o que tem se levantado, quem sabe o diabo tem armado cilada para a família de muitos, mas o Senhor me ordena liberar uma palavra profética aqui. A presença de Deus está aqui, a presença de Deus é contigo, a presença de Deus é verdadeira, a presença de Deus age aqui. Eu sinto a autoridade da presença. Eu sinto a autoridade da presença. Abra os teus lábios nessa tarde e diga: Senhor, eu quero mais da tua presença. Eu quero entrar nos teus átrios. Nada mais tem sentido na minha vida se eu não estiver nos teus átrios. E se eu estiver nos átrios de Deus, a presença dele está ali. É a presença de Deus.
É interessante que Elias agora, ele vai chegar para o rei e vai dizer assim: olha, rei, eu tenho um recado dos céus, eu tenho um recado de Deus, está aqui, ó, a tua sentença. A Escritura Sagrada diz que ninguém adentrava no palácio sem passar pela guarda. Quem quem tentasse passar pela guarda era preso, era morto. Mas a Escritura Sagrada vai dizer que Elias entra como vento e sai como vento. Sabe o que é isso? É a presença de Deus. Sabe quem é que confunde os teus adversários quando eles estão na batalha contra a tua vida? É Deus. É Ele que confunde gigante, é Ele que faz o inexplicável no mundo espiritual, porque a presença dEle é verdadeira. E o que chama a minha atenção, e eu quero que os senhores e as senhoras nessa tarde entendam que nós estamos vivendo um período muito difícil da igreja, porque é os últimos dias da igreja sobre a terra. Infelizmente tem muitos que estão perdendo a presença de Deus, mas eu tenho certeza que Deus nos chamou para esta reunião nessa tarde para dizer: filho, eu quero você na minha presença, eu quero você na minha presença. Eu sinto falta da tua voz dizendo: Deus, eu quero a tua presença, eu quero a tua graça, eu quero o teu amor, eu quero ter a sensibilidade do Espírito Santo, que é a tua presença. É os últimos dias da igreja, e muitas pessoas estão deixando de lado a presença de Deus. É interessante agora que Davi ele tinha um palácio, Davi ele tinha reis ao seu lado para lhe orientar, ele tinha príncipes, ele tinha carros, cavalos, cavaleiros, ele tinha poder, ele tinha autoridade. Com apenas uma palavra que ele liberava, tudo acontecia diante da sua palavra. Mas Davi agora, ele vai se despedir de toda a sua autoridade. Davi, ele vai tirar agora a sua coroa, ele vai tirar os seus anéis, ele vai descer na humildade, ele vai tirar a sua roupa de majestade e vai dizer: Deus, deixa eu te falar uma coisa, a minha vida não tem sentido, a minha vida não tem prazer se eu não estiver nos teus átrios. Deixa eu traduzir para você. Davi estava dizendo: olha que interessante, eu posso ter tudo, mas se eu não tiver a tua presença, eu não sou nada. Deixa eu falar para você, meu irmão, minha irmã, você pode ter carro, você pode ter dinheiro, você pode ter casa, mas se não tiver a presença de Deus, você não é nada. Eu não sou nada sem a presença de Deus, porque a presença que me fortalece é a presença que me restaura, é a presença que me dá força, é a presença que me dá autoridade, é a presença que me dá sabedoria, é a presença que faz eu enfrentar os gigantes, o Golias, os filisteus, o inferno. É a presença de Deus, e a presença de Deus, ela está aqui nessa tarde, entrando na tua vida, renovando a tua vida, renovando as tuas forças. É a presença de Deus. É tão lindo ver quando se tem presença. E quando se tem presença, você vê o Espírito Santo passeando, entrando. Quando nós temos a presença de Deus, eu vou no mercado e alguém vem, lá vai um crente cheio da presença de Deus. Quando eu vou na faculdade, algum colega vai dizer: ali tem aquele ali, aquele irmãozinho, aquele menino, ele tem algo diferente. O que é? É a presença de Deus. Quando eu tenho presença, aonde eu vou, eu mudo o ambiente. Aonde eu coloco a planta dos meus pés, o diabo tem que bater em retirada. É quando eu tenho presença de Deus. Eu quero te fazer uma pergunta: quantos nessa tarde têm a presença de Deus? Quantos nessa tarde estão buscando a presença de Deus? Deixa eu repartir presença de Deus aqui. É uma presença que eu sinto a presença, eu sinto a autoridade da palavra, eu sinto a autoridade da graça, eu sinto Deus aqui nessa tarde ministrando em cada vida. Deixa eu te dizer, tem muitas pessoas
pessoas que têm orado e que têm buscado a Deus, dizendo: Deus, eu quero a tua presença para a minha família. Ei, o Espírito Santo abre o leque da revelação que está sobre a minha vida, e Ele está ministrando e me autoriza a dizer: a presença de Deus está chegando na tua casa. Você está aqui, mas a presença de Deus está chegando lá, está mudando o lugar, está mudando família, pessoa, filho. É a presença de Deus. É interessante que a presença de Deus, Ele muda, ela transforma, ela faz com que nós venhamos enxergar uma situação adversa numa situação de vitória. Quando eu tenho a presença de Deus, Deus abre a revelação, Deus abre os nossos olhos espirituais. Aquilo que eu via como problema, eu vejo como solução. Aquilo que eu vejo como ataque, eu vejo como bênção na minha vida. Aquilo que parece que estão pisando em mim, que estão fazendo com que eu não venha prosperar, eu estou vendo uma possibilidade de uma honraria de Deus. É quando eu tenho presença de Deus. O diabo, ele pode vir com o inferno, ele pode vir com toda a sua falange, mas não tem poder. Sabe por quê? Porque crente que tem presença, há uma blindagem espiritual, há anjos de guerra pelejando pela tua vida e pela vida da tua família. É a presença de Deus. Não adianta. E como eu faço para atrair a presença de Deus? É um relacionamento. É todos os dias uma busca constante, sacrificando a minha carne, dizendo: Deus, eu não quero fazer aquilo que a minha carne quer, mas eu quero fazer aquilo que é da tua vontade. E quando eu começo a negar a mim mesmo e dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Senhor, eu posso fazer algo? Não. O Senhor vai dizer sim ou não. E se Deus disser não, você não faz. Isso é ter a presença de Deus na sua vida. E Deus, Ele se agrada quando nós temos a sua presença. E para atrair a presença de Deus, nós temos que estar todos os dias na sua presença. Não é fácil o cotidiano do dia a dia, conta para pagar, marido para atender, esposa para atender, filho para levar no colégio. Mas deixa eu te dizer, Deus ainda, Ele espera ouvir a tua voz durante o dia, dizendo: papai, eu preciso de ti. Papai, eu quero mais de ti, me guia, me orienta. O que eu faço? Será que isso vem da tua parte? Será que isso vem da tua presença? E quando eu começo a me submeter, quando eu começo a me humilhar diante de Deus, a presença de Deus vem, a presença de Deus desce, a presença de Deus, ela enche o ambiente. E nós estamos aqui, quem sabe em pouco número, como disse a irmã Ana, mas o que vale é a qualidade. Aqui pode ter poucos, mas são poucos que querem a presença de Deus. É a presença de Deus que te fortalece na tua saúde, é a presença de Deus que fortalece a tua saúde espiritual. Sabe quem é a base da tua casa? É você, porque você tem uma base, e a base está firmada com a presença de Deus. Todos os homens da Bíblia Sagrada tinham a presença de Deus. É interessante agora que quando eu começo a olhar para a vida de um jovem chamado José, José era de uma família grande, filho mais amado do seu papai. Seu pai agora manda fazer uma túnica e coloca nele. A sua túnica agora começa a trazer um problema chamado inveja para com seus irmãos. Interessante agora que eles se reúnem e diz assim: vamos vender José. José está nos incomodando. Mas haja vista que José tinha a presença de Deus. E a Escritura Sagrada vai dizer agora que José, ele é colocado num calabouço, numa cisterna, e é vendido como escravo para o Egito.
Mas uma coisa que alegra o meu coração, espedaça o meu coração na presença do meu Deus, é que todos os momentos da vida de José, a Escritura Sagrada vai dizer, quando ele é vendido, quando ele é colocado na cisterna, quando ele é vendido por mercadores, quando ele vai para o Egito, quando ele vai para a prisão, quando ele é caluniado, a Escritura Sagrada diz, e Deus era com ele. Deixa eu traduzir para você, a presença de Deus era com José. José prosperava porque a presença de Deus era com ele. José, ele crescia porque a presença de Deus era com ele. José tinha uma promessa porque a presença de Deus era com ele. Mas em nenhum momento você vê José desfalecer o seu coração. Em nenhum momento você vê José agora dizer, eu não quero mais, acabou tudo para mim. Não. Ele poderia até pensar isso, e isso é uma característica do ser humano. Mas José, ele dizia, Senhor, que a tua presença venha comigo. A tua presença vale muito. Eu posso estar na cisterna, mas a tua presença é comigo. Eu posso ser caluniado, meu Deus, mas a tua presença é comigo. Eu posso ir para a prisão, mas a tua presença é comigo. O Senhor está dizendo que a presença dele é contigo, meu irmão, minha irmã. Não importa a adversidade, não importa o problema, não importa o que você está passando, quem sabe você está passando por um vale na sua vida, mas saiba que a presença de Deus é contigo. É a presença de Deus que faz você triunfar. É a presença de Deus que faz você alcançar os seus objetivos. Porque sem a presença de Deus, eu e você, nós não conseguimos andar, nós não conseguimos respirar. É Ele, tudo é dele, tudo é para Ele. E que a cada dia nós venhamos estar na sua presença, buscando, adorando. E quando eu tenho a presença de Deus, eu tenho sede de Bíblia, eu tenho sede da palavra, eu tenho sede todos os dias de estar na presença de Deus. Sabe por quê? Porque quando eu estou em pé, a presença de Deus vai comigo. Quando eu estou dormindo, a presença de Deus é comigo. Quando eu me acordo, a presença de Deus é comigo. Quando eu saio para trabalhar, a presença de Deus é comigo. Mas não é fácil atrair a presença de Deus. Essa nossa vida corrida, muitas vezes deixamos Deus de lado. Muitas vezes deixamos o nosso culto racional de lado. E às vezes, ficamos muitas vezes no celular, no Insta, no Face. E vamos deixando, e a presença de Deus, ela vai se afastando de pouco em pouco. E Deus está ali com os braços estendidos dizendo, ei filho, filha, cadê você? Eu estou com saudade do nosso relacionamento. Porque andar com Deus é um relacionamento. É todos os dias você estar conversando com Deus, buscando a sua presença, contando os seus problemas para Ele, dizendo, Deus, olha, eu preciso de algo na minha vida. Aos meus olhos naturais é impossível, mas eu sei que Tu pode. Eu lembro-me da experiência que quando meu pai estava hospitalizado, quando eu entrei agora para o UTI, o Espírito Santo fala comigo e diz assim, me dá uma palavra, Salmo de número 23, verso 1, que diz assim, ainda que eu andasse pelo vale, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí no verso 4 diz assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, nenhum mal temeria. Ali a presença de Deus através do Espírito Santo fez eu entender que Deus não ia recolher o meu pai. O diagnóstico do médico, da medicina, era dizer, olha, você prepara, compra o caixão, já vai dando jeito aí que não tem o que fazer. Mas eu sabia que a presença de Deus, ela estava comigo. E eu lembro-me que quando eu ia na UTI da autoridade eclesiástica que foi me outorgada, eu levava meu óleo ungido e ungia o meu pai da cabeça aos pés, ia rodeando aquela cama ali, aquela maca, e os aparelhos só escutava, os aparelhos ali, trabalhando por ele, era aquele respirador respirando por ele, e eu ia rodeando
pegando aquela cama e orando, e eu sentia a presença de Deus. Lá de vez em quando assim, eu sentia um gelo, e o Espírito Santo dizia: a morte está rodeando aqui. Mas ao mesmo tempo eu sentia a presença de Deus cuidando do meu pai, cuidando ali dele naquele leito de enfermidade. Quando tem presença de Deus, não tem morte, não tem inferno, não tem barreira, não tem doença, não tem nada, porque a presença de Deus é superior a tudo. Foram 47 dias, e Ele está aí para a honra e glória do nome do Senhor. Mas a presença de Deus, deixa eu te dizer, você pode dizer: ai, não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu não vou atingir o meu objetivo. Vai sim, sabe por quê? Porque quando a presença de Deus, experimenta andar com a presença de Deus, você vai ver, a morte tem que fugir, a doença tem que sair, todo o mal tem que sair, a depressão tem que sair. Ei, atrai a presença de Deus para a tua vida, que você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida e na vida dos seus familiares. Mas traga a presença de Deus para a tua vida. É a presença de Deus. É tão lindo ver uma pessoa que anda com a presença de Deus. É tão lindo ver uma pessoa que anda com a presença de Deus. Quando ela abre a boca, ela começa a falar palavras vindas dos altos céus. É tão bom conversar com alguém que tem a palavra de Deus, que tem a presença de Deus. Ele começa a falar sobre os beneplácitos de Deus. Ele começa a falar sobre o louvor de Deus. Ele começa a falar da autoridade. Ele começa a falar do poder de Deus. É tão lindo, é tão maravilhoso, que nós venhamos ter a presença de Deus em nossa vida. Sem a presença de Deus nós não somos nada. Davi, ele tinha tudo, e ele vai dizer agora: Senhor, eu quero estar nos teus átrios, eu quero estar na tua intimidade, eu quero estar me deleitando nos teus braços e dizendo: Senhor, tu és o meu Deus. Imagine que coisa linda, quando nós chegarmos lá no céu, quando Cristo arrebatar a sua igreja, que é a noiva do Cordeiro, e você chegar para Jesus, tocar nas suas mãos e ver, olha só, a marca dos pregos, e dizer: Jesus, eu venci. Rebai, Tchonabai. Jesus, quando eu estava na terra, tu me dava força. Jesus, sabe, nos momentos difíceis, e Ele vai dizer: eu sei, tu estava de joelho, buscando a minha presença. Sem a presença de Deus, nós não somos nada. Eu digo para todo mundo ouvir que tudo que eu tenho não é meu, foi Ele que me deu. E se Ele quiser tirar tudo, também Ele pode me tirar. Mas há uma coisa que eu peço para Deus: que Ele não tire a sua presença da minha vida. Porque sem a sua presença eu não sou nada. Eu sou um homem miserável, pecador, cheio de falhas, e sou como uma folha seca sem a presença dEle. A presença de Deus. Como você tem administrado a presença de Deus para a tua vida? É uma pergunta que eu lanço aqui nessa tarde. Como você tem se comportado diante da presença de Deus? Será que você tem buscado verdadeiramente a presença de Deus? Será que você tem se despido de todas as suas falhas, dos seus erros, dos seus julgamentos, das suas falácias, do seu rancor, da sua traição, de tudo? É uma tarde de renovo para a igreja. A presença de Deus está aqui. E o Senhor está dizendo para a sua igreja nessa tarde: eu quero que vocês venham para a minha presença. Eu quero renovar aliança nessa tarde. Eu quero renovar pactos, porque trazer a presença de Deus é uma renovação de pactos, é uma renovação de aliança. É que nem um casamento, quando chega a 10 anos, 15 anos, 20 anos, que nós trocamos as alianças. Assim é trazer a presença de Deus. O que nós estamos fazendo com a presença de Deus nesses últimos dias? É uma pergunta.
precisamos trazer a presença de Deus, precisamos andar com a presença, precisamos buscar a presença. Ei, deixa eu te dizer, fica tranquilo, da tua casa cuida Deus, tudo está no controle, tudo está no domínio. Deus, Ele continua pelejando pela tua casa, Deus, Ele continua protegendo a tua família, os teus filhos. Não te preocupa com amanhã, te preocupa com hoje, porque basta cada dia o seu mal. Deus está cuidando de tudo. Eu quero te convidar nessa tarde, você que quer mergulhar no sobrenatural da presença de Deus, quer mais. Esses últimos dias que nós estamos vivendo, nós precisamos de mais da presença de Deus. É que nem um rio, você vai entrando, vai molhando os pés, e você vai com água na cintura, no peito, e Deus está dizendo, sabe aquela passagem bíblica que Isaías diz, e Ele me levou para quê? Para águas profundas. Mergulho dentro do Espírito Santo de Deus. Está difícil a tua vida? A partir de hoje Deus vai começar a fazer uma mudança no reino espiritual na tua vida. O diabo tem te afrontado. Deus me ordena a te dizer que a partir de hoje Deus colocou um ponto final nesse gigante que tem te afrontado, nessa afronta, nesse problema que tu ora e parece que tu não consegue vencer, e tu diz, Deus, eu não aguento mais isso. O Senhor está colocando um ponto final, Ele vai mudar a situação. É profético que eu estou liberando aqui. Eu estou liberando debaixo da palavra de Deus, a presença de Deus, ela vai entrar com recurso lá naquele lugar, lá naquela situação, do teu familiar, do teu parente e na tua vida. Eu convido a você a se colocar em pé nessa tarde. A presença de Deus. Quantas casas nesses últimos dias não se tem mais a presença de Deus? Esses dias eu fui numa pizzaria e me chamou a atenção uma família de 6 pessoas. 3 e 3, um de frente para o outro. Todos no celular, irmã, teclando. Numa agilidade com as mãos. Ninguém conversava, ninguém verbalizava. E aquilo eu tomei como uma experiência. É tão ruim a gente estar na frente de alguém, na presença de alguém e não conversar. Como está o nosso relacionamento com Deus? E essa pergunta eu faço para mim mesmo. Tem momentos da minha vida que hoje eu vivo momentos da minha vida que nunca vivi. Eu sempre dizia para Deus nas minhas viagens, Deus, eu quero ter um tempo para me retirar, para orar. E hoje, depois de alguns anos, Deus me deu esse privilégio, não sei por quanto tempo. Quando eu estou escalado, quando eu sou convidado para pregar, eu tenho o privilégio. Deus me deu essa oportunidade de eu me retirar e ficar um dia em ambiente com Deus. E tudo que Ele fez na minha vida, e tudo que Ele tem feito, é muito pouco ainda. Você acha que é muito levantar pelas madrugadas? Você acha que é muito você dobrar os joelhos nas noites frias? Não, não é muito. Porque Paulo e Silas foram presos por pregar o Evangelho. Eram açoitados, cuspiram no seu rosto, numa noite fria. Mas eles louvavam a Deus e exaltavam a Deus. E a presença de Deus fez com que um terremoto destruísse aquela prisão. Hoje eu vim aqui pra te adorar. Passe aqui na frente, por favor. Pra te louvar. Quero orar por você. Te bendizer. Passe aqui na frente, venha receber o renovo de Deus. Venha receber uma restauração da parte de Deus. A minha alma pra ouvir com muita calma o que o Senhor tem pra dizer. Hoje quero ser abençoado
passo meu coração foi preparado. Eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para a tua vida. A presença de Deus, olha só, é a presença de Deus que muda pensamento, é a presença de Deus que muda a situação do homem, a situação da mulher, é a presença, e a presença dele está aqui nessa tarde. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti, quero mais que emoção. Hoje eu quero a tua unção derramada sobre mim. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti. O meu corpo é tua morada, por favor fique em casa e não saia mais daqui. Glória a Deus, aleluia. Hoje quero ser abençoado, meu coração foi preparado pra te receber. Hoje nada mais me interessa, eu estou com pressa, mas de ti eu quero ter. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti, quero mais. Aleluia, aleluia. Espírito Santo de Deus, aleluia, aleluia. Há uma presença aqui, meu Pai. Obrigado pela tua presença, meu Deus. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti. O meu corpo é tua morada, por favor fique em casa e não saia mais daqui. Aleluia. Feche os seus olhos, estenda as suas mãos aqui para frente. Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, pela tua presença, meu Pai, essa tarde. Uma tarde fria, uma tarde chuvosa, meu Deus, mas a tua palavra foi pregada, Senhor, sobre a tua presença. E nós sabemos e entendemos que sem a tua presença nós não somos nada, que sem a tua autoridade, sem a tua graça, sem o teu poder, sem o teu amor eterno, Senhor, a nossa vida é um vazio. Espírito Santo de Deus, eu oro pela tua igreja, eu oro por essas pessoas aqui que estão aqui na frente, eterno Pai. Eles querem, Senhor, um renovo, eles querem a tua presença. Espírito Santo de Deus, vai abençoando, Senhor, o teu filho e a tua filha que está na nave da igreja. Vai entrando com a providência, vai entrando com a cura, vai entrando com a libertação, com a restauração. Senhor, que toda potestade demoníaca, que todo poder contrário das trevas, ele venha cair em retirada pela autoridade do nome de Jesus que está aqui, o nome sobre todo nome. Espírito Santo de Deus, obrigado por tudo, obrigado pela vida, obrigado pelo trabalho, obrigado pelo emprego. Meu Deus, eu só tenho que te agradecer por tudo que tu tens feito, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito Santo. Amém, Jesus, e amém.